nossa aula será sobre preposição e regência verbal. Assunto do capítulo 5, livro 2. Assunto da prova do primeiro bimestre. Para as turmas do 8º ano matutino e vespertino. Preposição. A preposição é uma palavra invariável que liga dois termos de uma oração. Esses termos podem ser chamados de antecedente ou de consequente. O consequente completa e explica o antecedente. Observe o exemplo a seguir, que mostra a relação estabelecida por uma preposição. A oração: consumo de água. Consumo é o antecedente da oração. É o termo que vem antes da preposição de. De é a preposição da oração. Água é o consequente, é o termo que vem depois da preposição. Vamos lembrar agora das preposições simples e essenciais. A, com, em, por, ante, contra, entre, sem, após, de, para, sob, até, desde, per, sobre, perante e trás. Regência verbal. Nos slides anteriores, vimos que a preposição é o termo que relaciona as palavras de uma oração. A regência verbal também aborda a relação entre as palavras, que trata da relação entre o verbo e seus complementos. Vamos relembrar os complementos de um verbo? Verbos transitivos são os que precisam de complemento. Se tem complemento, logo tem objeto. OD significa objeto direto, que não há preposição em seu objeto. OI significa objeto indireto, que há preposição em seu objeto. E vamos a um exemplo de regência verbal. Os cidadãos obedecem ao regulamento. Obedecem é o verbo transitivo. Ao regulamento é o objeto indireto. Por isso, o verbo obedecem é verbo transitivo indireto. O verbo é sempre o termo regente, aquele que exige um complemento, enquanto o complemento verbal é o termo regido, aquele que é subordinado ao verbo. Assim, nesse exemplo, obedecem é o termo regente, que precisa de um objeto, ou seja, de um complemento, ao regulamento, que é o termo regido pelo verbo obedecem. Chegamos ao final da nossa aula. Até a próxima, turma!